Não, vou não. Hoje não. Se eu morrer hoje, Vou não. qual cadeira vai, mano? Vou pegar. Se eu morrer hoje, Eu não. eu preguei domingo passado, Timóteo capítulo 2, versículo 11. Se já morremos com Cristo, com Ele nós viveremos. Eu vou pro repouso. Mas se eu morrer hoje, nós morrer hoje agora, Eu vou pro repouso, mas pro céu. a gente vai para aqui, ó. Eternidade. Só que a gente só foca numa eternidade só. Todo mundo fala, se eu morrer eu estou com Deus. Só que o inferno também é uma eternidade. Todo mundo morre, vou morrer, vai estar com Deus, está descansando, está vendo o andar de cima. Está vendo? Apesar que pega a palavra lá do rico e o mendigo lá, quando vem do outro lado lá, o rico vem sofrendo, vendo um Lázaro lá, tem uma palavra que Cristo usou, porque o inferno jamais vai estar, quem está no céu jamais vai ver quem está no inferno, isso aí é uma palavra que Jesus usou, mas quem está no céu vai ver o inferno. Se eu estou querendo sair daqui, eu tenho para trás, então assim, quem está no inferno também não vai ver lá não, vai estar no julgamento, parte de mim que eu não te conheço, mas não tem esse negócio, eu estou no céu, vou ver quem está no inferno, não existe isso. É uma eternidade que eu não viver. Você não vai ter paz nem nada, é enxofre, fogo e tudo. Mas e se nós morrermos hoje? A gente vai. Vamos fazer. Né? Coloca entre parênteses ali. É Deus me livre e como. guarde. É como. Mas a questão não é te guardar. Porque todo mundo tem moral com Deus. A questão É como os católicos fazem. Os católicos já fazem, vai pro purgatório, né? Não é Esse isso? purgatório, quem vai lá costuma botar a mão. Eu Você já viu? São poucas pessoas que falam que foi arrebatada até o Não, inferno. jeito dele. Aparecem os doidos e falam que aí eu fui no inferno. Nem os homens da Bíblia, eu vi um deles falando sobre o inferno, porque sabe o inferno. Nós que somos uma geração que não viveu tanto patriarca, Abraão teve experiência com Deus, Davi teve experiência com Deus, e nenhum desses homens falou assim, eu fui arrebatado. Paulo disse que foi arrebatado nem espírito até o terceiro céu. E você não vê nenhum dos homens de Deus falando assim, eu fui arrebatado para o inferno. E se eu usar essa nossa geração, quem inventou isso aí? Que eu vi um monte de demônios, você não precisa ver um monte de demônio. Só você vê um tempo que você vive. A sociedade que nós estamos vivendo, os países ninguém, o inferno já está aí. A diferença que Deus, pela misericórdia, eu não deixo de viver. Porque esse povo vive, a Bahia está tomada pelo crime organizado. Ali já é um inferno por si só. Então assim, se nós morrermos hoje, se você morresse hoje, seu destino seria o céu ou o inferno? Descanso eterno. A Bíblia é muito clara em relação ao destino do homem após a morte. E quais são as opções que nós temos? São duas. Primeiro, eternidade sem Deus e eternidade com Deus. Então assim, todo ser humano que morrer vai para a eternidade. Ou com Deus ou sem Deus. E irão estes para o tormento eterno, mas o justo para a vida eterna. Mateus 24, 45. Está vendo aqui, ó? Alguns vão para o tormento eterno e os justos vão para a vida eterna. Mas quem é justo? A nossa justiça não passa de palha. Se eu que você está passando dificuldade, mas eu sou tão bom. Nós não somos bons. Se Cristo, quando ele falou, Jesus, tu é bom. Bom não, eu não sou bom, não. Bom é o Pai. Então não é por causa da nossa justiça. A nossa justiça é por causa de Cristo, é por causa da graça de Deus. Nós somos justificados por causa de Cristo. Além do nosso nome estar escrito no livro da vida, a graça de Cristo, a justiça de Cristo sobre nós, é que nos garante essa fé dentro de nós. Se nós fecharmos os olhos, o que a gente falou? Está descansando no Senhor. Não é por causa da nossa justiça. Tem tanta gente boa aí que faz tanta bondade. Só que só isso não basta. Tem gente que é tão ruim, que é tão miserável. Hoje, uma hora você aceitar Jesus, você vai encontrar ele no céu e você vai preocupado com Deus. Não, Deus, eu não matei ninguém, eu não roubei ninguém e fulano está aqui. Não é por causa da nossa justiça. Porque a nossa justiça não passa do trapo de imundícia. E o contrário também, né? Às vezes a pessoa é uma pessoa que tem a atitude certa durante a vida toda, ajuda ao próximo, mas não conhece a verdade. E ela vai para o inferno. Vai para o inferno. Por quê? Num país igual o nosso, de liberdade para o Evangelho, diante de Deus não terá justificativa. Mas tem lugares no Brasil que o Evangelho não alcança. Esses países fechados aí, Deus tem a forma de tratar com cada um deles. Deus tem, porque Deus colocou no ser humano no DNA dele. A motivação de conhecer um Deus. Você pega um índio que nunca viu um branco para pregar para ele.
Começa a falar que vai para o inferno. Só Deus sabe. Mas eles acreditam em algo. A Bíblia diz que quando Paulo chegou na Grécia, havia vários deuses e havia uma pedra grande que o Deus desconhecido. Se não me fala mal, chama em Atos. Aí Paulo falou assim: esse Deus existe. Paulo usou a palavra e pregou sobre Jesus para eles. Então, assim, só Deus sabe quem vai e quem não vai. Mas a questão não é saber quem vai e quem não vai, é saber que a minha certeza que para onde eu vou. Essa convicção nós precisamos ter. Essa nos faz ter uma maturidade cristã. Porque tem muita gente que serve a Deus que não tem certeza da salvação. Nós entregamos a vida para Jesus Cristo, ele já escreve o nome do livro da vida. Alguns acreditam na predestinação. Eu não acredito na predestinação. Uns nasceram para ser salvos, outros nasceram para ser salvos. Os calvinistas acreditam nisso. Você imagina um calvinista com 2 filhos. Eu não conheço um calvinista que fala: esse aqui vai para o céu, esse aqui vai para o inferno. Mas os filhos dos outros, eles sabem: ó, esse aqui, todos eles acreditam que os outros não vão para o céu e alguns vão. A constar da casa própria, todos vão. Mas a Bíblia diz, é bem claro que a vontade de Deus é que todo homem se salve. Mas Deus sabe que o homem sozinho não pode salvar. O homem sozinho não pode se salvar. Ele só pode salvar através da palavra, através de Cristo. Então, assim, se nós morrermos hoje, nós teremos com Cristo a eternidade. Paulo diz para Timóteo, se nós morrermos com Cristo, nós reinaremos com Ele. E o nosso nome escrito no livro da vida, ninguém consegue tirar de lá, nem nós mesmos. Deus disse para Moisés assim: Moisés, eu vou matar todo este povo. Moisés fala: Senhor, o senhor está doido? Se o senhor matar esse povo, o que as nações vão pensar? Que o senhor tirou eles do Egito para matar eles no deserto? Se o senhor matar esse povo, risca meu nome no livro da vida. Deus não podia riscar, não tinha como. Aí Deus falou: tá bom, Moisés, quando você tiver livre, eu não vou tratar com esse povo. Depois que conhece a história, vai ler a Bíblia, Moisés morre, 30 dias depois começa o tratado de Deus na vida dele. Uma geração inteira se perdeu no deserto. Mas enquanto Moisés esteve vivo, aquele povo não foi tocado por Deus. Deus cuidou deles. Mas que Moisés falou: risca meu nome no livro da vida. Será que você tem coragem de falar com Deus: se o senhor não salvar fulano, risca meu nome no livro da vida? Não tem coragem, não. Não tem coragem. Mas não tem como riscar isso. Se for, por exemplo, assim, a gente tem filho. Até para o filho a gente não tem coragem: mas se o senhor não salvar meu filho, não precisa salvar também não. Você conhece um pai e a mãe que fala isso? Eu amo meu filho, eu amo a minha filha. Aí eles afastam a Senhor: Deus, se o senhor não salvar meu filho, precisa me salvar também. Ele chegou aqui e falou assim: meu amor vai ter um certo ponto. Até 99,9. Aquele pequenininho, mas esse filho eu posso chegar a 100%. Por que a gente não tem essa convicção? Por que a gente precisa de orar assim: Senhor, é a minha família, não tem como fazer isso se eles não forem? Porque se não for escrito nós com o sangue de Cristo no livro da vida, quem vai pagar isso não está lá? Aí significa que será que a gente ama as almas da forma que Deus quer que a gente ama? E será que às vezes a gente ama o nosso próprio? Isso fala de maturidade. A maioria do problema do povo do Senhor hoje, até nós mesmos, é pregar um Deus que a gente mesmo nem confiamos nele. A nossa falta de maturidade nos leva a afastar de Deus. Porque não é questão de perder a salvação, negar a salvação, não é nada disso. É questão de fé mesmo no Senhor. É sair do lado emocional e irracional. Não, se Deus falou que vai salvar minha família, nós também vamos mais tudo pregar. Não importa se eu vou estar aqui, mas a palavra do Senhor é fiel, ela vai se cumprir. E herança, irmão, ninguém pode tomar. Os nossos filhos são herança, nossa família é herança do Senhor para nós. Porque às vezes eu estava falando no Gessel quinta-feira, às vezes a gente é salvo e nem sabe por que a gente foi salvo. Às vezes alguém do barro aqui, lá atrás, 30, 40 anos, orou: Deus salva as almas desse barro. Talvez uma oração daquela nos alcançou, a gente nem sabe por que nós somos alcançados. Aí a gente fala assim: eu entreguei a vida para Jesus. Não sabe nada, inocente. Jesus falou: Pedro, não foi vocês que me escolheram, foi o Pai que nos escolheu. Então não é por nós, é por causa de Cristo. A maturidade nos ensina isso. É por causa de Cristo, tudo por causa dele. Então, se nós fecharmos nossos olhos hoje, nós vamos estar com ele. Só por que nós temos medo de fechar os nossos olhos? É preocupando com aqueles que vão ficar. Senhor, será que eles vão ser salvos? Será que o Senhor vai salvar minha família? Vai salvar o bairro? Vai salvar as almas que estão se perdendo? Porque se Deus falou que vai salvar, Ele vai salvar. O problema é que às vezes nós não confiamos. Isso às vezes é falta de maturidade. A nossa cultura nos leva a isso também. O que determina o nosso destino? É comum imaginar que as pessoas boas vão para o céu e as pessoas más vão para o inferno.
Isso é que normalmente faz sentido. E também é o que a maioria das pessoas pensam. Mas se for assim, como isso funciona? Qual é o nível de bondade que me levaria para o céu? E qual é o nível de maldade que me levaria para o inferno? A grande verdade é que o bem que nós fazemos não anula o mal que já fizemos. Por dinheiro e devolver. As pessoas, por exemplo, quando uma pessoa acha uma quantia de dinheiro e devolve, as pessoas ficam surpresas com a bondade da pessoa, com a honestidade. Mas a verdade, ela não fez mais que a sua obrigação. Afinal, o erro está se tornando posse daquilo que não nos pertence. Atitudes boas não anulam atitudes ruins. Não é assim quando a gente vê aqueles vídeos na internet, uma pessoa salvando um idoso, salvando uma criança na enchente, qualquer situação, aqueles pessoas que pagam uma compra para o outro no mercado, aquele está semeando a bondade e vai colher a bondade. Mas isso não anula dentro dele a maldade que já foi feita. Você quer ver a pessoa boa mesmo, boa? Se não tomar cuidado, achei que você é melhor que Jesus, vai no velório. Ele era tão bonzinho. Todo mundo no velório é bom. Ninguém fala mal. É claro que a gente conhece pessoas, seu comportamento de vida, alguns vai para um caminho errado da vida, paga o preço. Mas na maioria das vezes, ele era bom demais. Ajudava as pessoas. Era o santo de Deus. Mas talvez ele tenha só um corpo, mas a alma já foi para a eternidade sem Deus. Porque a bondade nossa não anula a nossa maldade que nós já fizemos na infância, ou nós estamos pensando agora na adolescência, coisas que nós já fizemos, coisas terríveis quando na fase adulta. Tem coisas que a gente faz que só Deus sabe o diabo. Que nem para conversar com você a gente pode abrir a nossa boca. Por isso que Davi orou a Deus assim: Deus, perdoa pelos pecados que eu nem me lembro mais. E se Deus perdoou, está perdoado. E por que a gente lembra das coisas ruins das nossas vidas? Por causa do primo. O diabo, o nosso acusador. Às vezes você esquece da coisa, vem na sua mente. Como é que essas coisas vêm na sua mente? Tem coisas que você não lembra, já que as pessoas que conversam com ela, que lembram das coisas do passado, nem lembrava, fica jogando na sua cara: ah, você lembra disso? Para te trazer memória para abrir feridas. Só que a gente tem consciência, né? Deus, a minha bondade que eu faço hoje não anula os erros do passado, o Senhor já me perdoou. Mas isso não pode gerar ferida em nós, irmãos. Quantas pessoas ficam com o ministério travado porque não conseguem largar as coisas do passado? E a Bíblia, no livro de Isaías, Deus fala assim: ó, deixe para trás as coisas que se passaram, porque ele sabia que o povo não esquecia do Egito. E nós também, às vezes, temos dificuldade de largar para trás aquilo que nos aconteceu no dia de ontem. Isso é falta de maturidade, isso é um processo de caminhada com Deus. Infelizmente, tem coisas que nós vamos ter que largar para trás. Coisas que aconteceram que não vai voltar mais, a gente não vai conseguir resolver. Descansar em Deus. Há um tempo atrás, há uns 2, 3 anos, eu fui dar para um empréstimo e caí num golpe. Ah, eu preciso prestar tanto aqui, sem pagar a taxa tanto, e lá vai eu. Quando chegou no final do dia, R$900. Não, 900 eu estou sendo muito bom. Deu 2.100. Quando foi de tarde, o meu diabo falou assim: cuidado que esse golpe aqui, como meu cunhado caiu num golpe desse, eu falei: Jesus amado. E pegaram R$20 emprestado. Aí você tem foto na internet, todo mundo é bonito, parece meio feio do outro lado. É o nome aqui. Quando a ficha caiu, já tive R$2.100 em 2 dias. Mas na mesma hora, isso não tem 4 horas, foi ele que comprou meu carro. Na mesma hora eu falei: libera o perdão agora, porque se eu me conheço, para não ter essa palavra de maldição. A pessoa se bloqueia no celular do outro lado, você não pode falar mais. Falei: Deus, eu já tomei prejuízo, vou descansar, não vou ficar preocupado, porque senão você fica adoecendo. Eu estou contando para você, mas ninguém sabe disso lá em casa. Mas já passou, tá? Mas é porque, às vezes, se você não largar aquele prejuízo que você teve, você não avança para frente. Aí 1 ano depois o governo liberou uma parte da garantia, Deus teve misericórdia, acabou com o meu carro. Mas eu tentei ir por um caminho, achei que estava certo. E às vezes você fazendo certo, você acaba fazendo errado. E se você não largar o prejuízo para trás, eu já tomei prejuízo mesmo, a pessoa que está fazendo aqui uma hora vai fazer isso com alguém lá na frente, vai prestar a conta lá. Porque pessoas fazem isso, não vem nem da mão dele. Gera prejuízo de outras pessoas. Mas se a gente não largasse isso, eu estava até hoje sem carro.
lançando a palavra de modo em pensamento, em palavras, porque assim, a coisa que as pessoas fazem com a gente para entender a obra de Deus, se você não esquecer, você não avança. Por isso que a Bíblia fala, como é bom que os irmãos vivem em união. Como é bom, não significa que será bom. E nem sempre nós vamos conseguir viver em união, irmãos. Se nem da nossa família a gente consegue, imagine na obra de Deus. É por isso que temos maturidade, porque a gente vai bater conflito com o pastor, com os irmãos mais velhos, mais novos, e às vezes a gente tem que ter esse equilíbrio, porque nós somos seres humanos. Por que muitas pessoas se afastam do caminho do Senhor, se sentem rejeitadas na obra de Deus, dentro da casa do Senhor? Então, assim, a maturidade já nos leva a entender que tudo passa. Tudo passa. As dificuldades que nós já passamos, os lutos que nós já passamos, aí os anos passam, nós briguei com fulano, discuti com fulano à toa. Aí os anos passam, ficam mais maduros, vai lá por certo, mas o prejuízo que nós já tivemos. Então a maturidade nos leva a isso. E a nossa bondade não anula os erros que nós cometemos. Davi é o segundo coração de Deus. Davi cometeu 2 erros na vida. Um por conta própria e o outro quando Satanás usou ele. Mas os todos dois ele pagou o preço. Quando ele caiu no pecado do adultério, não foi, a Bíblia não fala que foi o diabo que induziu a Davi a cair no adultério. Você não vai ver lá que Davi, o diabo, não. Aqui foi o lado humano dele, como o coração desse pastor de Deus, caiu no adultério e mandou matar. Lá na frente, quando sabemos que Satanás induz Davi contra o exército. E Joab fala, Davi não faz isso, o exército não é seu. Aí ele conta o exército de Joab e vai contra 1.500 amigos. Assim que ele acabou de contar, chegou o relatório, Deus mandou. Deu 3 opções: cair nas minhas mãos ou na mão do inimigo, ou morrer. Ele filho caiu na mão de Deus. Por causa do erro dele, foi 70 mil homens de prata. Aí ele chega e Deus, não, quem pegou foi eu, mata eu. Aí Deus perdoou e sarou, mas o prejuízo tinha sido feito. Então, as bondades que Davi, segundo o coração de Deus, não anulou os erros que ele cometeu. Então a gente tem que tomar muito cuidado na nossa caminhada cristã, porque as palavras que nós lançamos, as atitudes que nós tivemos, vamos estudar daqui para frente, pode ter um prejuízo grande. E eu já cometi muitos erros, irmãos, na obra de Deus. E quando se converte na obra de Deus, tem um período da história que a gente é. Quando o crente converte, ele é o mais santo. O mais santo. Ele é o santão. E às vezes não sabe tratar nem a família. Ah, você não pode faltar de tudo, você não pode faltar daquilo. Você vai gerando aquilo nas pessoas. Aí depois os anos passam, aí você vai sentar para a sala de aula de novo, aí Deus vai trabalhando em você, aí você vai entender que tudo era opinião minha. Mas não era o agir de Deus naquelas pessoas. Cada um deve trabalhar da forma. A minha falta de maturidade eu prejudiquei muita gente. Comportamento, às vezes o nosso comportamento tem gente que é mais santo que os outros. E não é assim. Não há necessidade de eu jogar as minhas frustrações sobre as pessoas, tratar as pessoas, você tem que ir na escola dominical, você não é crente não. Irmãos, não é assim que funciona. A minha falta de maturidade, eu tenho 16 anos, praticamente de um ano para frente vai mudando, depois da pandemia a gente foi mudando. Que não é assim que Deus trabalha. Porque as pessoas não têm que estar presas a nós, têm que estar presas a Cristo. A falta de maturidade, nós temos as pessoas para Cristo, não para nós. Não, irmão, você tem que vir na igreja que está unido conosco. Amém, irmãos. Mas tem que estar unido mais com Cristo. É Cristo que vai conduzir a sua vida. É Cristo que vai falar para você o que é certo e o que é errado. Eu posso ensinar o que é certo e errado, mas se o Espírito Santo não convencer, não vai resolver o meu problema. Não vai resolver o problema da obra de Deus. Por que as pessoas hoje se afastam de Deus? Não é por causa de Cristo, é porque elas se focaram no ser humano. Não é errado você ter uma pessoa como espelho. Não é errado. Paulo diz: sejam meus imitadores. Deus vai colocar pessoas na vida de vocês que vocês vão se espelhar nelas. Mas lembra que são seres humanos. Sujeito a falhas, sujeito a erro. Pode falar. Pode. Você trabalhando aí, o negócio é de quem? Para ser crente, eu vou te falar, é difícil, porque o que o mundo oferece, eu vou te contar. Mano, todo dia você está naquela luta ali, meu filho. Não adianta o senhor falar, não adianta ele falar, não adianta ninguém falar, não. Que a luta essa é errada, essa é errada. O que Jó fez? Essa é errada. O que Jó fez para merecer a luta dele? Se pegar de Gênesis até Cristo na cruz. A única pessoa que Deus chamou Abraão de amigo, Moisés de amigo,
Davi segundo o coração, mas o testemunho de um homem só. Que hoje a gente sabe que você não chega de cara jovem. Temente a Deus, obediente a Deus. Só de ouvir falar. E com quem que Deus conversou? Com o diabo. Pergunta se já veio na terra, Deus, por que o Senhor permitiu? Deus não tem obrigação de falar para a gente. Tem coisa que Deus vai passar. O pessoal fala assim, fuja da parede do mal. Irmã, a parede do mal não é o diabo, não. É um homem bem vestido, uma mulher bonita. Porque a gente pode olhar, fugir da mulher feia, a parede do mal. A minha bonita, diz que é de Deus. Para com isso, irmão. Eu estava falando com o Paulo, para com isso. A parede do mal vai ter de enfeitar tudo que é maldade. Não, irmão. A vida é tudo que é bonito, é a parede do mal para nós. É verdade. Nem tudo que a gente vê, a gente pega. Então, a gente tem que aprender isso, porque eu caí nisso, irmãos, é um processo que todo dia tem um prato na nossa frente. Todo dia. A Bíblia diz que o mundo é do maligno, mas esse mundo é um sistema, não é o mundo. Porque Deus não perde o controle. Mas Deus sabe que lá na frente nós vamos testar em alguma área. Testar na área de homem, na área de mulher, na área das drogas. Deus sabe disso. Cada um é testado na área da fraqueza nossa. Todos nós somos muito fracos. Todos nós. Talvez um falar demais, outros irar demais. Cada um tem um ponto fraco. Isso pode, irmão, por isso que Paulo disse que antes de nós vamos dormir, não escondeu o sol debaixo do travesseiro, ou seja, ora a Deus, porque tem coisa que a gente fez de manhã no pensamento, e às vezes a gente não sabe. Por isso que Deus falou com Samuel, eu não vejo como o homem vê, mas eu sou do coração. E se Deus for mudar essa mente? Aí ele pega a coisa lá, irmão, só Deus. Porque o coração é a chave das coisas, a boca fala que o coração está cheio. A Bíblia não fala assim, Deus a boca fala que a mente está cheia. Nós sabemos que tá cheio de coisa, irmão. A nossa mente não para, é 24 horas. Você está aqui, você imagina que você está indo na França, você imagina que está em Dubai, vai longe. Mas o nosso coração é o problema. A Bíblia diz que o coração do rei está na mão do Senhor. Se o nosso coração estiver na mão de Deus, ele fechar a mão, ele trata o nosso coração. O problema é se o nosso coração não caber na mão de Deus. A autossuficiência. Então a maturidade nos leva a isso, a saber que nós somos dependentes de Cristo. Se eu morrer agora, eu vou morrer em Cristo. Mas eu chego de falha, alguém vai chegar reclamando. Isso não é problema. Eu procurei, nós temos que procurar dar certo. Se vai dar certo, é outra questão. Porque o nosso nome não tem o controle de tudo. Você fazer os planos, fazer os projetos. Deus diz Jeremias, eu bem sei dos pensamentos que tem a vosso respeito, para lhe dar o fim que vos desejar. O respeito de Deus é o que nós pensamos? A Deus vai dar um fim que nós desejamos, mas não é da forma que nós queremos agora. Quem dera se eu tivesse 20 anos hoje com a mentalidade de 40? Então, depois dos 40 você faz aniversário 10 em 10, né? 40, 50, o resto é com os amigos. Mas tipo assim, se Deus desse para você hoje, os meninos estão não, os meninos estão com a idade nova, hoje acho que está com 40, mas até chegar 40 não querer voltar para 20. Se Deus nos desse a mentalidade que nós temos hoje, com um corpo de 40, nós não errávamos tanto. Tem pessoas novas que têm uma maturidade adulta que conseguem seguir uma caminhada na vida, vai para a medicina, estuda e tal. Mas a maioria de nós, com 20 anos, acha que tem 40, aí nós erramos. Quando chega lá na frente, a gente acha que quer voltar. Lembra que esses velhinhos com a camisinha coladinha, achando que. A gente olha assim e fala assim, sangue, a minha esposa fala assim, você tem colocar sangue, vestir antes da água. Tem as pessoas que acham que está com 15 anos, já está atravessando a montanha que Moisés subiu, aí está lá com essa camisinha e acha bonito. Porque a mente está lá atrás com 15 anos, já está com 60, entendeu? Isso é uma coisa que a gente vê. Fala, Deus tem misericórdia. Mas não é que a ficha cai e fala assim, peraí, tem que ir de acordo com a idade, eu não me expor, é bonito. Você tem que confortar. Esse é conforto. Tem pessoas que alguém que fala assim, hoje não teria parado de isso, não. Sangue de Deus tem poder. Por quê? Quando a gente entende que a nossa idade está no. Que Deus é um Deus obediente, irmão. Quando a Bíblia fala assim que o povo do Egito, o sapato não trocava, a roupa crescia, quando não cresce, irmão. Por que eles falam assim? As pessoas a gente entende que a roupa crescia, né? Quando não cresce, qual é uma fralda da criança, uma roupa de 1 ano? E tem que vestir depois? Não, é a forma que Deus usou assim. Eles tinham uma roupa que eles mesmo produziam, eles nem sabiam o que produziam. Às vezes não produziam, dava outro do alto para cá. É por isso que ele fala assim, as sandálias não dava para trabalhar para ter. Deus gerava nas pessoas que uma abençoa a outra, eles tinham o dom que não era deles. Deus dava para eles mesmo se produzir e se cuidar. E a gente fala que a roupa crescia um pouco. Quer dizer, Deus deixou isso com 40 com a roupa do Egito, né? Que saiu com a roupa de onde? Do Egito. E não foi roupa continua, toda furada, né? De escravo mesmo. Mas a maturidade nos leva a compreender essas coisas. O que determina o nosso destino? O que determina o nosso destino não é a nossa bondade. É nós obedecer a palavra de Deus. Ser fiel até a morte de cruz.
E eu sei que é igual lá em casa, por exemplo, a gente tem um problema. Às vezes a gente prega algumas coisas, depois chega em casa só Jesus. Nós estamos vendo aí a guerra no Oriente Médio e Israel. Se você estivesse lá, o grupo de Hamas chega, nós vamos negar a Cristo. É por isso que alguns lugares que a gente vai e fala, Deus, eu posso ir. A maturidade, aí eu vou na festa, eu vou no casamento. Você reparou que a gente, meu Deus, nos leva em segurança. Só a gente nos leva em segurança, nos dá livramento. Mas a pergunta é, eu posso ir? Deus não vai falar não, mas ele fala, entendeu? Se deixar falar, ele fala, e você falar para não ir? Você vai arrumar problema com quem te convidou, ou com algum parente. Então assim, será que se você tivesse uma certa maturidade para morrer por causa de Cristo, por causa da fé? Porque os que morreram foram pegos de surpresa. Mas muitos ali tiveram, você acha que foram assim, os do Ocidente que conhecem a palavra de Deus, você acha que o grupo de Hamas você vai negar ou não? Eles fazem isso, só que na mídia não vai falar. Os brasileiros então foi o primeiro, ó, manda tempo para tirar nós daqui, mas a questão é, e se eles entram no hotel e pegam? Eles têm que pensar nisso, qualquer hora nós vamos passar por isso também. Porque a gente só foca, a gente só foca no pecado. Eu não pequei hoje, eu não quero adultério, ó, estou salvo. Mas se alguém chegar com a mão na cabeça e falar assim, e agora? Uma granada, falei, agora, vai negar Cristo ou não? A gente tem que começar a pensar nessas coisas, falar, Deus, se eu for testado um dia, os pastores do Brasil, tem muito tempo que eu pastor mal do estômago, mas não era por causa da guerra, era o medo de perder aquilo que pregava, porque dói. Você vê, você está num tiroteio, num estrado, você vê violência, se você estiver ali no meio, se você não tomar cuidado, você passa mal. Alguns anos atrás, há uns 20 anos atrás, eu pegava Kombi, uma perua, na época que os primeiros começavam, aí cheguei na praça Seminha ali e pegou os perueiros. Aí sempre tinha um policial que chegava às 6 horas, ele arrumava briga com os perueiros. E um dia, a polícia, o pessoal desceu do ponto de ônibus, largando serviço, que tinha necessidade, e tinha um problema com o cara da Kombi. Aí ele falou, ligou a Kombi, foi eu, estava lá atrás, da janelinha. Eu não sei onde é que o policial arrumou uma moto, porque o policial é para pegar o carro emprestado. Aqui no Brasil não é o costume. Ele pegou uma moto de um rapaz no ponto, aí ele chega na praça da Sevilha, a Kombi entrou aqui para ser atiramento. Na hora que chegou aqui, parou no cruzamento, só vai queimar assim. Ele bateu com o cabo do negócio. O cabo era para frente, Deus me disse hoje, irmão. Eu só acabei a porta da Kombi assim, para cada um para um lado, nunca mais eu pegou o peru. Por que agora eu queria indicar para ninguém entender? Deus me disse hoje aqui, irmão, hoje ele está do nosso lado. A Bíblia diz que os anjos do Senhor estão ao redor daqueles que o guardam e temem. E se ele vai sentar na prova, Deus me disse hoje que agora. A mulher daqui não saiu. Entendeu? Tipo assim, então algumas doutrinas que pegam de maturidade, e Deus fala assim, pela ignorância sua, eu vou te ajudar. Ele bateu, você um vídeo quebrou assim, na quebra a pau da Kombi, ele ficou só ficou o motorista, não deu nada para ele, só caindo, o cara você atira. Olha aí como é que está a falta de maturidade. Vou explicar um negócio. A pessoa vai pegar uma Kombi, esse piruê dele. Então o que acontece? Ali está sem segurança nenhuma. Por causa de 50 centavos, 80 centavos, ele vai deixar de andar no ônibus que é seguro, que tem toda a segurança, é falta de mentalidade. É conforto. Não é conforto, não é? Não. É falta de mentalidade. Tem que pensar nas consequências. Aqui, ó, por que a morte existe? Se por um lado o bem que nós fazemos não é mais a nossa obrigação, por outro lado, o mal que nós fazemos tem que ser pago. Ou seja, aqui, o autor está dizendo aqui, ó, se por um lado o bem que nós fazemos não é mais a nossa obrigação, está em Efésios 2,10, por outro lado, o mal que nós fazemos tem que ser pago. Por isso Deus diz a Abraão, aqueles que te abençoar, eu vou abençoar, aquele que te amaldiçoar, eu vou amaldiçoar. Eu não sou obrigado a fazer o bem por você, mas também não vai me gerar mal. Mas se eu te fizer o mal, eu vou ter que pagar por ele. Está vendo a diferença? Porque a gente não ajuda ninguém, não acontece nada com ele. Mas se ele fizer o mal, ele tem que pagar. Deus estabeleceu desta forma e deixou bem claro a sua palavra, qual é a punição para o mal. E qual é a punição para o pecado? A morte. O pecado gera a morte.
Efésios 2,10. Porque somos feitos a sua e criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Além da Bíblia, se dizer que o salário do pecado é a morte, ela também declara que todos pecaram. Por causa de Adão nós já pecamos. Por causa de nós já pecamos. Já nascemos com a natureza nossa pecaminosa. Não tem como nós fugirmos disso. Ninguém pode dizer, eu não pequei, pois somos pecadores desde que nascemos. E também pecamos no momento em que nos tornamos conscientes da diferença entre o que é certo e o que é errado. Aliás, só descobrimos o que é certo e o que é errado quando já erramos. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Por Cristo nosso Senhor. Porque todos pecaram e estão destituídos, estão da glória de Deus. O homem está separado de Deus. Deus não tem parte com o pecado. Isaías 59:12. Ele não compactua com o pecado. Por isso, por causa da desobediência, o ser humano está separado de Deus. Muitos podem questionar: por causa da desobediência, um só homem lá atrás. Sim, por causa da desobediência de Adão. Todo ser humano nasceu com essa característica e está separado de Deus. Nascemos com uma inclinação para o pecado, mas apesar de sofrermos as consequências do pecado, nós também somos culpados pelos nossos próprios pecados. Afinal, nós mesmos pecamos e optamos por viver longe de Deus. Contudo, não somos pecadores somente porque pecamos, mas pecamos porque somos pecadores. O autor está dizendo aqui que nós somos pecadores porque nascemos em pecado. Mas por que Adão pecou se não nasceu em pecado? Porque Deus colocou no ser humano a natureza de escolher. Eu não acredito no livre-arbítrio. Particularmente eu não. Se eu tenho consequências dos meus atos, eu não tenho livre-arbítrio. Tem crente, eu tenho livre-arbítrio, não. Apesar de ser livre de sua escolha. Deuteronômio 28:29. O caminho da bênção e da maldição. Se lhe obedecesse. Então, se eu não quiser obedecer a Deus, eu não posso ter consequências se eu tiver livre-arbítrio. Então, eu não quero. O profeta Jonas, não, eu não vou pregar porque o povo bate, eu não vou pregar. Ele foge. E por que Deus permitia passar por prova e luta? A escolha dele, não quer obedecer. Mas ele era profeta. Não pode ser profeta, mas ele nasceu por um propósito. O problema nosso, por causa do pecado, a gente abre mão do propósito de Deus na nossa vida. Nós temos um propósito de Deus na nossa vida. O problema é que eu tenho que descobrir qual é esse propósito de servir o Senhor. A gente descobriu o que Deus tem para nós. E através do Espírito Santo ele vai direcionando todas as coisas. Se Adão não nasceu em pecado, por que pecou? Nós pecamos porque nascemos com a essência do pecado. E nós pecamos por escolha. O autor disse: nós pecamos porque nascemos em pecado. A desculpa que nós vamos dar para Deus. Eu pequei porque eu nasci em pecado. Mas se tem um caminho da pena da maldição, é direito meu escolher. O problema é que eu não analiso as consequências. Nós, seres humanos, não analisamos as consequências. Tem pessoas que largam a família, largam o ministério, vai viver com a sua vida, mas ele nunca vai parar para pensar o futuro. Infelizmente, nós não paramos para pensar nisso. Eu estou comigo, o pastor Cis, pastor, as decisões que nós tomarmos, quantas pessoas nós vamos prejudicar? Não que nós tivéssemos essa consciência, fica mais fácil. Eu se eu tomar uma decisão, mesmo eu que vai me beneficiar, mesmo que eu não concordo, se eu tomar essa decisão, vou prejudicar quem? Porque se eu olhar só para mim, eu vou prejudicar ninguém. Só eu. Mas quando eu olho o contexto geral, eu abro mão das minhas vontades para não prejudicar mais ninguém. É isso que às vezes Deus quer de nós. É consciência disso. Davi tomava sua decisão, não preocupou. Com a família de Urias, com seus filhos, como ele teria que pagar o preço quase 30 anos depois. Porque a punição de Deus para Davi foi quase 30. Segundo a história, 29 anos depois, porque o filho era pequeno. Olha só quantos anos demorou para a espada descer na casa dele. O filho tentou tomar seu trono, o filho tentou pegar o lugar de Salomão, a filha foi estrupada. Praticamente, o preço é muito alto que ele pagou, mas ele tinha consciência daquilo. Mas a dor dele não foi tirada de ninguém aquilo. A decisão dele ele não preocupou com as consequências de sua volta. Nós temos que ter maturidade para tomar uma decisão aqui. Pedir conselho, a Bíblia é bem clara, na multidão de conselhos há sabedoria, e nós temos que cuidar aqui de conselho. E às vezes os conselhos que nós vamos receber nem sempre vêm de uma direção de Deus.
A gente precisa parar para falar, Deus, eu sei que eu estou querendo tomar essa decisão. E procurar alguém para conversar. Não precisa da igreja não, irmãos. O Cristo tem que cobrar de nós, você tem que ter mais conselheiros, pessoas maduras que podem te aconselhar na direção. Porque às vezes você não vai ter liberdade de conversar com a gente, eu não vou ter que conversar com você, mas tem pessoas que vai perguntar uma direção hoje, que amanhã não vai ser nunca mais. Mas pelo menos Deus vai te dar uma direção. Se Deus usou um argumento para falar para o Balaão, não vai. Irmãos, tem muitas pessoas que Deus pode usar para nos dar uma direção. E às vezes a gente precisa aprender isso. As decisões que nós tomarmos não podem trazer prejuízo para alguém. É melhor tomar uma decisão que vai favorecer as pessoas do que vai prejudicar as pessoas. Porque o dia que nós seremos cobrados por isso, irmãos. Nós não vamos escapar disso. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. E os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Isaías 59. Porque como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim pela desobediência de um, muitos foram feitos, a obediência de um, muitos foram feitos justos. O Senhor sentiu o aroma e agradável, e disse a si mesmo: nunca mais amaldiçoarei a terra. Quando Adão pegou, a primeira coisa que Deus fez, falou para Adão: maldita é a terra por sua causa. O que a terra tinha a ver com isso? O que a natureza tinha a ver com isso? Alguns acreditam que Adão era inocente, né? Vivia na essência da inocência. Ele e Eva ele não conhecia o pecado. Só que para chegar a um nível de errar, não foi um dia só. Não sabemos quantos anos foi, se foi 100 anos, 200 anos, mas a Bíblia diz que foi quase 900 anos ou mais. Mas quantos anos foram para ele chegar ao nível de desobedecer a Deus? Será que ele estava assim, afastado de Deus tanto assim? Porque quando nós sentimos Cristo dentro de nós, então Jesus, a gente fala do primeiro amor. O amor que nós sentimos na fronteira de Deus. O que fez ele errar daquela forma? Nós nunca vamos saber. A Bíblia fala que foi desobediência. Mas dentro dele, o que levou ele àquilo? Eu acho que no jardim mesmo, eu acho que tinha o livre-arbítrio, né? Tinha liberdade de escolha, né? Mas ele escolheu duas áreas, o bem do mal e o conhecimento da vida eterna. Ele escolheu ficar primeiro. Sim. O que Deus fala depois? Tirar eles do Éden, porque ele já conheceu o mal. Se ele pegar de cá, Jacob não. Nem o diabo ia segurar ele. Porque o mal já conhecia. Se ele pega da eternidade aqui, acabou. E Cristo tem as duas. Cristo levou nossas dores sobre ele, todas as nossas aflições, todos os nossos pecados. Mas ele pegou o pecado, tudo que Adão fez, foi lá na cruz e travou. Aí ele buscou a eternidade. Ele ficou glorificado. Mas Adão nem tem como glorificar na eternidade. Por isso que Cristo morreu, porque Adão tinha que ter morrido naquele dia e não morreu. Porque na hora que ele fala com Deus, a mulher que tu me deste. Fala assim, cara, eu podia matar você aqui e fazer outro, mas foi a única vez na história que Deus parou esse negócio de escolher. E os deu, levou o povo vivo só. Foi a mulher que tu me deste. Se Deus matar ele ali, chama só ela. Mas como Deus entrou na sua palavra, aí Deus tira do Éden, para preservar a minha vida e a sua vida. Aí lá na frente, o que o diabo faz? Faz o homem pecar de novo. O pecado de Adão foi desobediência. Qual foi o segundo pecado do homem? Cometer crime. Caim e Abel. E quem que Deus fala primeiro para Caim? Olha o amor que Deus tinha com Caim. A Bíblia não fala que Deus batia papo com Abel. Mas fala de Caim. O Caim tinha uma natureza que o pai dele não teve. Um caráter que o pai. Aí cometeu o crime e assassinato. Mas ele tinha uma coisa que Adão não tinha. De voltar para Deus. A Bíblia diz que Adão depois andou, ouviu a voz de Deus. Mas toda vez que o filho nascia, seus filhos mesmo falou: Deus me visitou. Você não vai falar de Adão, falar nada. Havia alguns filmes, parece que Adão orou o Senhor. Mas a Eva agradecia a Deus. Deus me visitou e me deu um filho homem. Caim, quando Deus fala: Caim, o pecado está à porta, cabe você dominá-lo. Deus falou com Caim, gente.
E às vezes nós temos dificuldade de ouvir a voz de Deus. Nós, como parte do povo de Cristo, nós temos dificuldade de ouvir a Deus. Quando cair em pecado, está à porta. Deus não quer cometer crime, não. Mas Deus sabe, não, o que você quer fazer é pecado grave. O que você vai fazer é pecado grave. Ele já sabia, ele só no coração dele. Mas ele não deu ouvido, ele vai lá, mata o irmão. Passa os dias, passa a hora, o medo bate nele. E para onde é que ele volta? Para o lugar do sacrifício que ele fez com o irmão a Deus. E tenta voltar. Aí Deus fala, cara, você não pode entrar. A Bíblia fala bem claro. Coloquei no leste do Éden. Ao leste do Éden. E colocou uma marca nele. Agora, onde é que na Bíblia que Adão voltou? E Caim voltou para Deus. Ele vai ter as consequências futuras? Isso é fato. Até hoje tem a sua descendência cometendo crime e assassinato. Mas Caim voltou para Deus. A Bíblia fala bem claro. E Caim voltou e o Senhor falou, você não pode entrar no Éden. Quantos de nós não conseguem voltar para Deus? Dentro da igreja, fazendo a obra do Senhor, voltar para Deus de coração, voltar para Deus com amor. É claro que a gente vai, os anos passando, a gente vai ficando mais maduro, entre aspas, a gente tem dificuldade de achar que conhece tudo. Mas voltar para Deus, moço. Quantas vezes nós já matamos os nossos sonhos, projetos que Deus tinha para nós, a gente vai esticando pela frente, e quando a gente volta para o Senhor, muitas coisas deixam de ter vivido, e não vai voltar mais. E Deus nos recebe de volta. Deus recebe o povo dele de volta, mas deixar de viver o que Deus tinha. Então, assim, aí Deus fala que o homem está separado de Deus pelo pecado, a tentativa do homem de se chegar a Deus. O homem em nenhum momento consegue chegar a Deus sozinho. Nós não conseguimos chegar a Deus sozinho, se não for pela graça de Cristo. A Bíblia bem clara diz que é o Espírito Santo que nos convence a vir buscar o Senhor, a vir adorar a Deus. Aí eu vou no culto hoje para adorar a Deus, mas não. Se não for o Espírito Santo, a gente não coloca os pés para adorar a Deus. Se o Espírito Santo não colocar esse desejo em nós de querer adorar, eu vou adorar aquele que eu sirvo. Então, assim, se não for o Espírito Santo, a gente não consegue. Ah, você foi à igreja? Não, eu fui porque o Espírito Santo me levou. Ah, você foi porque o Espírito Santo conduziu minha vida. Porque nós só, a gente não vai fazer nada, irmão. Porque se a gente cai naquela rotina de ter obrigação de fazer as coisas para Deus, nós não temos que fazer por obrigação, mas sim por temor e amor a Ele, para ajudar as outras pessoas. Porque a gente, Deus tem que nos ajudar a gerar em nós o desejo de ser mais maduro, de trazer as pessoas para Cristo. Paulo diz, aquele que ganha uma alma sabe o é. Talvez eu vou pregar para a multidão, mas uma alma que eu ganhar para Jesus, ela vai fazer uma diferença para ele. Estou grande na face da terra, que lá na frente eu vou ser beneficiado também diante de Deus. Abraão teve 2 filhos, depois teve mais 4. Mas vamos para a parte da parte de Isaac. Abraão teve Isaac, Isaac teve 2, Esaú e Jacó. Dos 2 nasceu a nação, de Jacó teve 12. Ou seja, Abraão teve 1, Isaac teve 2, depois veio Jacó, teve 12. Por que Abraão não teve os 12? Talvez eu não vou precisar ganhar a multidão, mas eu preciso fazer um lugar para uma alma para Cristo. E essa alma vai fazer uma diferença. Isso fala de maturidade. Já viu que a profecia, eu vou te colocar no meio dos grandes. Irmão, nós já estamos no meio dos grandes há muito tempo. Já viram isso aqui? Aí eu vou te colocar no meio dos grandes, eu vou te colocar no palco com os grandes. Irmão, nós já estamos no palco da eternidade há muito tempo. Nós já estamos em Cristo há muito tempo. O problema é que a gente quer ficar aqui, ó, embaixo na terra com os outros famosos. Nós já somos famosos em Cristo. Paulo disse que nós somos trocados de estado todos os dias como sacrifício vivo. Sacrifício vivo. Nós já estamos reinando com Cristo. A maturidade nos leva a isso. Eu já estou com Cristo. Se eu morrer, agora é lucro. Paulo tem que parar de falar. Se eu viver, é benefício. Se eu morrer, é lucro. Ou seja, se você quiser me matar, você me mata. Para mim não vai fazer diferença se eu estou na terra, se eu estou no céu. Essa é a consciência das pessoas não tem. Eu estou aqui hoje. Mas se o Senhor quiser me levar, fique à vontade. Mas por que a gente não faz isso? Netos, filhos. Só que a gente tem fé com o da maturidade que Deus vai cuidar deles. E Deus vai cuidar dos nossos. Davi diz assim, ó, eu nunca vi um justo desamparado, e nem sua descendência mendigar o pão. Ele estava falando do presente, ele estava falando do passado, e do presente já falando do futuro. A descendência mendigar o pão. Não vai mendigar, irmão, se nós somos fiéis ao Senhor, se nós tivermos maturidade de servir a Deus, e Ele vai cuidar. Tudo da nossa vida Ele vai cuidar. E pode ficar tranquilo que Ele vai cuidar. Mas o nosso coração tem que estar focado no Senhor. Eu e você, nós não conseguimos chegar até Deus. A tentativa do homem de se chegar a Deus. Nós vamos tentar chegar a Deus.
O véu do templo foi rasgado. Por que às vezes nós chegamos a Deus no sentido da presença dele? Se o véu foi rasgado, se ele rasgou, você pode vir e adorar. E por que às vezes nós temos essa dificuldade? Porque a gente está no nível da alma, a gente tem que sair da vida sentimental e ir pela fé. Eu senti o toque de Deus. Às vezes Deus permite as coisas acontecerem, e Deus respeita a nossa fé, Deus respeita aquilo que nós acreditamos. E o diabo tira proveito daquilo que a gente acredita, sabe disso? Eu não senti Deus no culto. O diabo fala, sentiu mesmo, aí te ama. Só que pela fé Deus já trabalhou na minha vida, na sua vida. É no Espírito que trabalha. É no Espírito. Quando o nosso Espírito está forte, a nossa alma tem que obedecer ao nosso Espírito. Quieta minha alma. Quietinha aí. Você não vai controlar o meu Espírito, porque eu preciso ouvir a Deus no meu Espírito. E aí é bom acontecer falar no nosso coração, sentir uma emoção, chorar. E quando eu choro, nossa alma está sentindo paz em Deus. Isso é bom. Mas a gente tem que caminhar pela fé. E por que a única tentativa que nós temos de chegar até Deus? O amor de Deus pelo homem. Só existe uma forma. Quando Adão pegou, Deus pôs nele uma veste. Ninguém está usando, né? Só que um pouquinho. Só que por causa de Cristo, na cruz do Calvário, quando Deus olha para matou o cordeiro, né? Matou o cordeiro. Mas quando Deus olha para mim, você só vê uma coisa. Ele não vê o meu rosto, ele não vê minhas pernas, ele não vê minha mão. Quando ele olha para mim, para você, ele vê o sangue de Jesus Cristo sobre nós. O sangue que nos purifica de todo o pecado. Porque o sangue já foi derramado. Quando ele olha, nós vamos orar para orar ao Senhor, ele olha para mim e fala assim, ele vê o sangue do cordeiro sobre nós. Por isso nós temos livre acesso ao trono da graça. É por isso. Você acha que Deus escolheu para nós passar fase assim? Não. Ele viu o sangue de Cristo, ele viu o preço que já foi pago. Não é porque nós somos merecedores, mas é por causa da graça de Deus. A maturidade nos leva a entender que nós somos cobertos pelo sangue de Cristo, independente daquilo que nós vamos chegar diante do Senhor. Deus, eu pequei e errei. Não foi isso que o próximo falou? Eu pequei contra os céus e contra ti. Foi a mesma oração que Deus Davi fez. Senhor, eu pequei contra ti. Então todos os nossos erros com os irmãos, não peguem contra os irmãos, é contra Deus. Mas quando Deus olha para mim e para você, ele viu o sangue de Jesus Cristo sobre nossas vidas. Amém? Aí, pastor, algo que eu falo, a minha opinião. Por isso que é bom a gente vir no santuário de Deus. O que nós aprendemos? É muito interessante, sim, ver uma pessoa sábia como eu sou, né? Falando, ensinando nós. É muito interessante, sim, a pessoa vir na igreja. É muito interessante. Você entendeu? Daqui a alguns anos, interessante. daqui a alguns anos, eu aprendi uma coisa com um pastor alguns anos atrás. O nosso conhecimento nos traz até aqui. Mas o nosso conhecimento não pode levar, não consegue levar nós mais à frente. E é por isso que assim, teu coração sabe. Tem gente que entra na escola, faz primeiro ano, segundo e faz o segundo grau, levou ele até ali. Para aparecer o doutor, tem que fazer o quê? Continuar estudando. Então, vocês estão aqui hoje, o conhecimento de vocês está aqui. Mas daqui para frente, para ir mais longe, tem que ter mais processo. O erro de todo ser humano, todo grande é achar que ele aprendeu tudo. Nós temos que ter um coração ensinável. Isso fala de maturidade. Se o meu coração parar de ser ensinável, acabou. E se eu falhasse hoje? Eu pego nas palavras de não, mas aí eu ia, se eu falhasse. O que foi falado hoje, o que não é se perguntar daqui a semana, não vai mais. Porque Deus não deu inovação. Mas se eu não disse, eu ia ver essas palavras bonitas que você está falando. Eu ia ver, não. Eu ia passar de liso. Os erros que nós cometemos, você entendeu? Os erros que nós cometemos na caminhada, a gente ensina para que vocês não cometam isso. Irmão, foi um pastor de Deus, porque eu não me afasto dele, irmão, eu tenho que orar a Deus, Deus não me permite passar o que já passou. Eu não tenho estrutura. Eu falo, Deus, eu não quero, porque eu não tenho estrutura. Aí eu me mandaram para um que eu te dando a sua irmão. A gente não passa do vaso da mão de Deus. Toda vez que você acha que é crente na frente, fala que você é mesmo. Deus aqui, ó. A oração que a igreja faz de Deus é Deus dá os pastores do coração sábio, para que nós não nos tornamos um povo miserável. Todo povo miserável, os pastores do coração sábio. Cuidado. É isso aí. É isso aí. Deus possa abençoar os irmãos. Pai querido, em nome de Jesus Cristo, eu peço, Senhor, Deus abençoe os teus filhos, que a graça do Senhor é sobre eles, Pai, em nome de Jesus Cristo. Hoje nós estamos aqui, Deus amado, ministrando essa aula. Mas no nome de Jesus Cristo, nós profetizamos que daqui a alguns anos nós estaremos sentados e eles ministrando para nós, Pai, porque a tua palavra diz: ir de pregar o evangelho e fazer discípulos,
Pai. A nossa função, Deus, é preparar outros que vão ficar no nosso lugar, Pai. Eu peço a Ti, Deus, dá a eles um dia abençoado, cheio da Tua graça, cheio do Teu favor, ó Pai, no nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Estão liberados? Já vou cumprir o horário, os irmãos ficaram mais Gente, nós vamos tomar um café lá em cima junto, pastor. Amém. Viu?